Então vamos lá. Eu queria compartilhar a palavra com vocês. E a segunda palavra do ano, né? Do domingo do ano. E o tema é vivendo uma vida de fé. Eu penso muito nessas frases. Vivendo uma vida de fé. Por que que Deus quer que eu viva pela fé? Se era muito mais fácil eu viver por aquilo que eu vejo. Por que que Deus exige isso de mim? Eu comecei a falar nisso aqui há uns domingos atrás. E quero continuar hoje de uma forma diferente. A primeira coisa que eu preciso falar aqui é que todo mundo vive por fé em algo ou alguém. Ninguém nesse mundo vive sem fé. Todo mundo vive com fé em algo ou em alguém. Você pode ter fé no governo, você pode ter fé no seu pai, você pode ter fé no seu patrão, você pode ter fé no seu dinheiro, você pode ter fé na sua faculdade, você pode ter fé no seu pastor, ter fé em você mesmo, ter fé em alguma coisa ou em alguém. Mas todo mundo tem fé. Você veio aqui hoje porque você tem fé. Você casa com uma pessoa porque você tem fé nela. Você tem fé que o casamento é coisa boa. Também quando uma pessoa divorcia de outra pessoa é porque ela tem fé que a vida dela sem o outro é melhor para ela viver sozinha. Quando você trabalha é porque você tem fé que você vai receber um salário no final do mês. Quando você é preguiçoso ou não trabalha também, você tem fé que o seu descanso é melhor do que dinheiro. Quando o cara bebe uma pinga, ele está tendo fé que aquela pinga vai dar alegria para ele, pelo menos anestesiar ele do sofrimento. Quando um dependente químico fuma crack, ele está tendo fé que aquilo vai ter um efeito no corpo dele e ele vai viajar. Tudo é fé. Quando uma pessoa mata outra pessoa, ela está tendo fé que fazendo aquilo está fazendo bem, limpando a terra de alguma coisa que prejudicou a ela. Quando uma pessoa faz o bem também para alguém, é porque ela tem fé que o bem é coisa boa. Então não existe ninguém sem fé. O que existe são pessoas incrédulas naquilo que Deus falou. Ela acredita em tudo, menos no que Deus falou. Porque o que Deus falou está escrito aqui. Já para crer nisso aqui, tem que ter muita fé. Você tem que ter fé para acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Não, primeiro, você tem que acreditar que uma mulher pode engravidar sem sexo. Isso é muita fé. Acreditar que do nada Deus criou todas essas coisas é muita fé. É o que o livro de Hebreus diz, Hebreus 11:1 diz a fé. Abra sua Bíblia, por favor, aí. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Versículo 3: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Isso aqui é fé. Tiago diz, o escritor de Hebreus diz, olha, você precisa crer. Então Deus escreve aí e deixa cada um tomar a decisão que quer. Não, mas eu não creio na Bíblia. Eu não creio que Deus foi Deus que criou. Eu não creio que funciona dessa forma. Beleza. Você está crendo em quê? O que é mais fácil? Crer na criação ou crer no Big Bang? Ou crer no acaso? É mais fácil você crer que alguém coordena sol e lua? Que Deus criou esse negócio de pendurou o sol ali e disse, olha só, você vai ficar aí. É difícil crer nisso? É, mas é muito mais difícil você crer que isso é acaso. Você crê que o ser humano veio do macaco? É mais difícil você crer nisso do que crer que foi criado por alguém inteligente. Então, é só uma questão de você, onde você está depositando sua fé.
se a gente pudesse perguntar para quem já morreu, por isso que quem já morreu não pode voltar para dizer, aí a gente teria, mas a Bíblia dá um relancezinho, quando aquele cara lá chamado, já aquele que era Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos, e o cara que era muito rico, que ele ficava na porta desse cara, não ajudou Lázaro, morreu também, foi levado para o Hades, e lá no Hades o cara via Lázaro, e lá no Hades o cara disse, cara, o mendigo que morava na minha porta, todo cheio de ferida, pobre, miserável, está lá no seio de Abraão, foi levado para os anjos, e eu estou aqui no inferno. Por que Deus deixa esses vislumbres assim da eternidade? Para gerar fé. Diga para a pessoa do seu lado, diga, para gerar fé. Para gerar fé que esse negócio tem um destino. Nós estamos indo para um lugar, gente. É mais difícil você não acreditar do que você acreditar. Talvez o mais difícil seja se submeter, mas acreditar e crer nisso não é tão difícil. É até inteligente. O Cote diz isso, rapaz, as pessoas não deviam ser salvas, não era pela fé não, era pela inteligência. Pensa que sacada do Cote. É só ser inteligente. O que é mais inteligente? Casar com uma mulher, ser fiel a ela ou ser um adúltero? É mais inteligente você casar e gerar filhos dentro do casamento ou engravidar uma namorada, sem nenhum preparo para o casamento? O que é mais inteligente? É mais inteligente você honrar seu pai e sua mãe do que você desonrar o seu pai e sua mãe, ou não é? É mais inteligente você trabalhar e ser honesto e ter o seu sustento do seu digno trabalho, ou você roubar? Gente, está tudo na Bíblia. A mesma Bíblia que diz que Deus criou tudo, é o mesmo Deus que fala sobre dignidade, honestidade, justiça. Então, se você decide crer na Bíblia, você tem que crer de Gênesis a Apocalipse. Não dá para catar umas coisinhas que você, não, isso aqui é bom, não, isso aqui não. Por exemplo, Jesus disse assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, quem não crê está salvo? Não. E quem crê e não for batizado está salvo? Também não. Porque Jesus disse, quem crê e for batizado. Então eu tenho que crer, e o testemunho da minha fé é eu me batizar, é eu me submeter. Não, mas só crer tá bom, eu creio do meu jeito. Então do seu jeito você vai viver sua vida de incredulidade, porque você decidiu criar sua própria Bíblia. Mas então o que a Bíblia chama de incredulidade? Sabe o que é incredulidade? É a falta de fé naquilo que Deus falou. Toda pessoa que não crê naquilo que Deus falou é incrédulo. Ela é incrédula em quê? No que Deus falou. Ela resolveu acreditar em Platão e Aristóteles e tantas pessoas aí, mas não acreditou naquilo que Deus está falando. Então nós temos muitos exemplos de pessoas que agiram com fé na Bíblia, e podemos perceber que os fatores preponderantes da fé são, primeiro, humildade. Segundo, dependência. Terceiro, fé. Talvez a fé não venha em primeiro, eu coloquei aqui a fé em terceiro. O resultado dessa fé é confiança e descanso. Então, tem pessoas que têm fé pequena e tem pessoas que têm fé grande. Temos também exemplo de pessoas que viveram completamente sem fé em Deus e na sua palavra. Exemplo, nós vemos a história de Faraó. Faraó decidiu viver completamente sem fé em Deus. Moisés chegou e disse para ele, olha, Deus mandou dizer isso. Não tinha uma Bíblia. Então Moisés tinha que chegar assim e dizer, olha, Deus mandou dizer isso. Não, mas eu não creio.
rapaz, eu estou te dizendo que foi Deus que apareceu para mim no deserto. Não, Deus não pode aparecer para você. Que conversa é essa, rapaz? Deus aparecer para você no deserto, falou contigo? Você vem dizer para mim que Deus falou contigo? Conversa. Rapaz, então é o seguinte, eu vou mostrar para você que Deus falou. Aí começa a operar os sinais no Egito, são as pragas. Então, aprenda. Quando uma pessoa é incrédula e Deus quer falar com ela e ela não dá atenção, o que pode vir? Não tenha medo não, pode falar. Praga. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre para o lado positivo e ela se cumpre para o lado negativo do ser humano. Deus disse, olha, se você obedecer, você vai colher vida. Se você desobedecer, você vai colher morte. Mas que você vai colher, você vai colher. Não tem como você fugir desse lugar. Outra pessoa que também tentou viver sem fé em Deus, Nabucodonosor. O cara achou que ele estava rico, tomando conta do mundo, na Babilônia, e era o cara, o top do mundo, e disse, não, aqui só eu mesmo. E quando ele quis arrogar contra Deus, Deus disse, eu vou baixar o seu tupete. Deus tirou o juízo de Nabucodonosor, colocou um juízo de jumento, de cavalo, de boi, não sei. Ele foi comer pasto 7 anos no mato, de 4 pés. Eu imagino as unhas dele bem crescidas, barba muito grande, e o cara virou um bicho. Ele não teve fé. Ele não teve fé que Deus é o soberano. Ele quis ser o soberano, então ele se deu mal. E assim acontece. E você vai encontrar muita gente na Bíblia. Um dos caras do Novo Testamento é Paulo. O cara quis fazer do jeito dele. Começou a matar os crentes, porque ele acreditava no judaísmo. Foi aquilo que seus pais ensinaram para ele. Ele cresceu no judaísmo, um cara muito inteligente, muito competente. E não, eu vou criar minha própria Bíblia. Então Deus é assim, Deus deve ser assim. Então apareceu um tal de Jesus aí e criou uma seita, está todo mundo seguindo. Eu vou matar esses caras, porque ninguém pode ir contra Deus. E Paulo começa a se levantar para matar os cristãos. E aí ele está indo matar cristãos. De repente, na estrada acontece o que aconteceu com Saulo, né? E ali ele cai por terra, cego, sem entender mais nada, porque ele achava no conhecimento dele, na consciência dele, ele estava fazendo tudo bem. Por isso que a ignorância é perigosa, porque na cabeça dele ele achava que estava fazendo tudo certo, mas ele era ignorante em relação às coisas espirituais. Então ele agia pela ignorância dele e achava que aquilo era verdade. E aí ele cai por terra, Jesus se revela para ele: olha, cara, o que você está fazendo aí não é certo. Quem está falando comigo? Ele disse: sou eu, Jesus. Ah, é tu, Jesus. Aí ele quebrantou. Quando ele quebrantou, Jesus falou para ele, transformou a vida dele, e ele se tornou um grande exemplo de fé inteligente. Então, exemplo de pessoas que tiveram grande fé na Bíblia e em Jesus. Por exemplo, aqueles 4 homens que levaram um paralítico numa casa, aquela casa lá, Jesus estava lá dentro da casa, multidão na porta, não dava para entrar. E aí 4 caras cheios de fé, rapaz, pegaram um paralítico, arrebentaram o telhado da casa, desceram a maca lá. E aí, imagina, você está dentro da casa, de repente 4 caras quebrando o teto. Esses caras tinham muita fé, porque eles poderiam chegar lá e Jesus dizer assim: o que vocês estão, rapaz, vocês são mal educados, quebrando o telhado da casa dos outros. Agora vocês vão pagar para arrumar o telhado, e eu não vou curar esse aleijado não, porque vocês deveriam ter me esperado lá fora na porta. Quando eu saísse eu ia ver se eu atendia vocês. Mas Jesus não disse isso. Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou a fé daqueles caras, cara, e olha que a maior fé deles é porque não era eles os aleijados, eles estavam carregando um aleijado, eles estavam fazendo tudo aquilo para o bem do próximo. Jesus disse: não posso deixar de curar esse aleijado por causa da fé desses caras. Aleluia. Uma coisa é um aleijado correr para Jesus, gatinhando, sei lá. Aí Jesus: esse aleijado tem fé. Mas outra coisa é você carregar um aleijado e dessa forma para colocar ele na frente de Jesus. Então não tem como Deus não atender essas coisas. Não tem como.
Você ajudar uma pessoa, suprir a necessidade de uma pessoa, você ajudar um doente, ajudar na cura, investir na vida de alguém. Por exemplo, cuidar dos meninos do Maracanã, porque é fé, irmão. Cuidar dos meus meninos é obrigação minha. Cuidar dos meninos do Maracanã não é tanto é obrigação, mas não é tanta obrigação. É fé. Porque eu não tenho tanta responsabilidade, não fui eu que gerei esses meninos. E eu não sou político, não é eu que tomo o dinheiro deles. Eles vão se virar, tem um prefeito, não. Quem tem fé faz aquilo que Deus mandou fazer. Atos de justiça e deixa o resto com Deus. Aleluia. Lázaro, quando foi chamar Jesus para curar aquela filha, Jesus demora e Lázaro fica ali esperando, quietinho, olhando. Lázaro não encheu o saco de Jesus, esperou lá. Quando chegou alguém e disse: olha, Lázaro, sua filha já morreu. Lázaro ficou quieto. Cara, minha filha morreu e eu aqui esperando. Jesus atendendo tanta gente, atendendo uma mulher aí. Lázaro poderia ter saído dali desanimado, mas quando chegaram disseram para Lázaro, Jesus disse: Lázaro, fica tranquilo. Jairo, crê somente. Jairo, crê somente. É só para saber se vocês conhecem a Bíblia mesmo. Gostou? Jairo, fica tranquilo, eu estou no controle. Jairo estava perto de Jesus. Jairo disse: rapaz, ele sabe o que está fazendo, minha filha já morreu. Isso é fé, saber que Jesus poderia chegar lá e ressuscitar. Jesus não disse: fica tranquilo que eu te dou minha palavra que eu vou ressuscitar a sua menina. Não, Jesus só disse: Lázaro, Jairo, crê somente, fica tranquilo que eu estou no controle aqui. Pronto. Então, irmão, mais ou menos assim, Jesus está dentro da sua casa. Ei, estou perguntando para você, Jesus está dentro da sua casa? Jesus está caminhando com você? Quem crê nisso? Que Jesus está caminhando com você? Então ele fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai ressuscitar tudo, vai dar tudo certo. Agora, é Jesus que manda lá? Ou quem é que manda? O que nós vamos ver no final aqui é se nós estamos tendo as atitudes de fé que essas pessoas tiveram. Nós falamos que fé é o que? Dependência, humildade. O cego de Jericó estava lá na beira do caminho pedindo esmola. De repente ouviu falar que Jesus ia passar, e aí ele discerniu que Jesus era o filho de Davi. Ele começa a gritar e disseram: para, porque ele não vai te ouvir. E o cego de Jericó gritava mais alto, e Jesus parou para ouvir o cego e curou o cego. Tem uma história de um centurião também que veio pedir para Jesus curar o servo dele que estava doente. E Jesus disse: olha, eu vou lá na sua casa, só espera um pouco aí, eu estou atendendo aqui o pessoal, vou daqui a pouco. Não, Jesus, não precisa não. O senhor só libera uma palavra. O senhor diz assim: sai doença, a doença vai sair. Meu servo está a 10 quilômetros daqui, Jesus, você não precisa ir lá. Eu nem sou digno de te receber na minha casa. Eu sou um pecador, eu já matei gente, eu sou um centurião, eu já fiz tanta coisa desonesta. Não vai na minha casa não, mas eu creio na tua palavra. Não consigo ser como tu, santo, mas eu creio que tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. Então dá uma palavra que essa palavra vai acontecer. Rapaz, Jesus ficou invocado com aquele cara e disse: rapaz, nunca vi tamanha fé, nem Israel, nem os judeus, nem os religiosos creram daquela forma. Jesus deixou isso escrito para o nosso testemunho. Uma outra história, e a última história aqui, é a história daquela mulher grega que correu atrás de Jesus, pediu para Jesus: Senhor, cura minha filha está possessa. E Jesus foi andando com os discípulos, e aquela mulher correndo atrás dele era uma mulher grega, rica. Os gregos naquela época eram pessoas inteligentíssimas, e ainda são, mas naquela época eram os donos da cultura, eram os caras que criavam a história da Grécia, você conhece. Então aquela mulher, dizem que aquela mulher, os historiadores dizem que aquela mulher era muito rica, muito inteligente, mas ela procurou em todo lugar da cidade, médico, psiquiatra, umbanda, macumbeiro, todo lugar da cidade ela procurou cura para a filha dela. Ninguém expulsou o demônio. Então ela só tem uma chance: Jesus, ele está lá em Nazaré.
E ela correu atrás de Jesus na rua, descabelada, porque ela queria um milagre da filha. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi andando e ela atrás, e o discípulo: Senhor, essa mulher está caminhando atrás de nós aí há 5 horas, toda descabelada, toda suja, já perdeu a sandália. É uma mulher digna, ela é grega. Atende essa mulher, ou então tu dispensa ela, diz que não vai atender. Aí Jesus só olhou para trás e disse: olha, eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Quer dizer, eu não vou dar aquilo que é para o judeu, eu não vou dar para os gregos. Rapaz, aquela mulher ficou zangada com Jesus e disse: esse embosteiro foi embora zangada, não quis saber de Jesus, mas desacreditou que Jesus era o Filho de Deus. Foi isso? Ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Jesus, nessa hora aqui eu sou essa cachorra. Eu me humilho diante de Ti. Eu sei que o pão é para eles. Nós somos gregos, nós rejeitamos os judeus, mas, por favor, minha filha está doente. E eu sei que só Tu podes curar. A Bíblia diz que aquela mulher se prostrou e adorou e disse isso. Naquele momento Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Porque eu fiz tudo para você, para não te ajudar. Eu testei a sua fé, eu testei a sua humildade, eu testei o seu coração, mas não teve como. Você se submeteu de tal forma que eu não tenho outra coisa para te dizer a não ser: mulher, vai embora. Eu libero uma palavra, tua filha está curada. Naquela hora a Bíblia diz que o Espírito deixou a menina e a mãe recebeu a cura. Se você fosse atrás de Jesus, Jesus dissesse isso para você, talvez você nunca mais fosse atrás dele. Mas aquela mulher foi tão humilde, e humildade está ligada à fé. Ela sabia que não tinha outra forma de curar sua filha. Então nós vimos exemplos de grande fé, exemplo de pequena fé, exemplo de incredulidade. Agora eu quero ver com você exemplo de pequena fé na Bíblia. Por exemplo, os discípulos de Jesus, eles estavam lá na tempestade, dentro do barco, e naquele momento ali eles ficaram com medo de morrer. Jesus não disse que eles tinham incredulidade, mas Jesus disse que eles tinham uma falta de, que eles não tinham uma grande fé. Jesus disse: homens de pequena fé. Quer dizer, eles tiveram fé para crer em Jesus, largar tudo e seguir Jesus, mas não tiveram fé no momento de desespero. Às vezes isso acontece conosco. Pedro teve fé para acreditar que era Jesus e disse: Senhor, se és Tu, manda que eu pise na água e vá até o Senhor. Jesus disse: então vem, Pedro. Pedro começa a andar em cima das águas, e o Cote diz que ele não andou em cima das águas, ele andou em cima da palavra de fé que Jesus liberou. Quando ele tirou a vista de Jesus, ele começou a afundar, e Jesus disse: homem de pequena fé, por que você não continuou tendo fé? Então Jesus, a Bíblia, ela deixa claro pessoas incrédulas, deixa claro pessoas de grande fé e pessoas de pequena fé. O que é uma pequena fé? Não é incredulidade. A pequena fé é um sentimento de insegurança e desconfiança momentânea na pessoa de Jesus, na palavra ou na pessoa de Deus. É um momento, é um sentimento. Essa pequena fé, você vai crendo, você vem à igreja todo domingo, você acredita que essa palavra que eu estou ministrando aqui é de Deus, você crê na Bíblia, mas no momento durante a semana aí você passa numa crise de insegurança, alguma coisa não deu certo, e você, naquela hora, você perde a fé, e você age com uma pequena fé, e desiste, desanima, e às vezes até abandona. É a pequena fé. Então, as pessoas que estão lutando para terem uma fé amadurecida. Então, a pequena fé, ela leva as pessoas a um desespero momentâneo, e às vezes ela fica até com vergonha por ela ter agido naquele momento, assim, ter abandonado a fé e ter agido de forma tão contrária àquilo que ela disse que crê. Mas eu quero te dizer que Jesus não nos abandona porque a gente tem uma pequena fé. Aleluia. Ele sabe a nossa estrutura. Deus conhece a nossa condição de pecadores.
Mas o correto é não desistir e continuar buscando essa grande fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Exemplo de pessoas completamente incrédulas, eu acabei de falar. E você percebe que essas pessoas incrédulas, a tendência delas é o quê? Completa desobediência à palavra de Deus. A principal característica de uma pessoa incrédula é a arrogância. Essa arrogância, ela pode ser ativa, mas ela pode ser passiva. A arrogância de dizer, não creio em Deus. Mas a arrogância de dizer, olha, não é bem assim que a Bíblia diz. Eu posso dar conta aqui do meu jeito. Eu vou viver do meu jeito. Aquilo que o pastor está falando não é muito bem verdade, não é bem daquele jeito. Jesus disse isso, mas não é bem daquele jeito. Eu vou vivendo aqui do meu jeito, é uma fé passiva. Ou uma desobediência, uma incredulidade passiva, uma arrogância passiva. A incredulidade, ela está muito conectada à desobediência à palavra de Deus. Toda pessoa incrédula, ela é desobediente diretamente à palavra de Deus. E a desobediência é uma direta honra a Deus, desonra a Deus. Toda desobediência à palavra de Deus é uma desobediência direta contra o trono de Deus. Porque seria uma autoridade, um juiz, algum soberano, dar uma palavra para você, você desonrar desobedecendo. Como é que a gente desonra a ordem de um juiz? Xingando o juiz ou não obedecendo? Não obedecendo. O cara pode ser muito educado e não tratar mal a palavra do juiz, nem o promotor de justiça, mas ele simplesmente não obedece. Como é que o juiz interpreta isso? Desonra. E o que o juiz faz? Manda prender. Então, como é que eu posso dizer que uma pessoa tem pouca fé em Deus? Quando ela não confia plenamente e ela não descansa na palavra de Deus. Como é que eu posso dizer que uma pessoa é incrédula? Quando essa pessoa é completamente desobediente e não dá valor à palavra de Deus, ela é incrédula. Você diz que se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Ela não está nem aí. Você diz que Jesus determinou tal palavra. Ela não está nem aí. Foi a palavra lá do faraó. Não estou nem aí. Deus mandou soltar o povo, mas eu não vou soltar o povo. Aqui quem manda sou eu. Então como é que a gente pode medir a fé de uma pessoa? Como é que parâmetro eu encontro para medir a fé de uma pessoa? Eu vou falar o que eu entendo. A fé de uma pessoa é medida pelo valor que ela dá às palavras de Jesus e de Deus e da Bíblia. Fique bem consciente disso. Você não sai daqui com dúvida se você tem pouca fé, se você é incrédulo ou se você tem fé. A fé de uma pessoa é medida pelo valor que ela dá às palavras que saiu da boca de Deus. Mesmo que ela não entenda tudo. Fé não é você entender tudo que Deus falou. Quando você era criança, seu pai te dava determinadas ordens. Seu pai esperava que você entendesse tudo para você obedecer? Não. Quando a gente é criança e o pai dá uma ordem, meu filho, faça assim, 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 e não faça isso. Beleza. Aí a criança geralmente pergunta, pai, por que eu não devo fazer isso? Se a gente perguntar para Deus, por que eu não devo fazer isso? A Bíblia também pode explicar, mas tem coisas que Deus não vai te explicar, porque às vezes a gente não consegue entender. Então a fé é quando eu decido crer na palavra de Deus, porque Deus falou, só. Eu estou sentindo? Não. Eu já vi isso acontecer? Também não. Eu já vi Deus? Também não. Eu nunca fui no céu? Também nunca fui. Nunca vi demônio, pessoalmente, nunca vi anjo, embora tive uma experiência com anjo. Demônio, eu nunca vi demônio, nunca vi o inferno, nunca vi o céu, eu nunca vi Deus. Deus nunca apareceu para mim como já apareceu para outros aí, eu fico com inveja. O Chris Vallotton conta uma história num livro dele,
cara, que Jesus apareceu para ele. Jesus aparecesse para mim daquele jeito ali, eu não sei o que iria acontecer. Porque, cara, eu não preciso aparecer para mim e eu creio nele. Eu creio a ponto de entregar a minha vida. Que essa é a fé do Novo Testamento. De você abrir mão de qualquer coisa, de qualquer situação, Deus falou, então eu estou obedecendo. A falta de fé em Jesus impediu que Jesus realizasse milagre até em cidades. Em Nazaré, Cafarnaum, deixou de receber muitas coisas boas de Deus, curas, sinais, porque eles não creram. Eles não receberam Jesus da forma correta. Então eu quero falar aqui duas coisas para você ter fé em Deus. Primeiro, fé na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Versículo 20. Diz assim: Segunda Pedro 1, 20 e 21 diz assim: antes de tudo, veja o 19. Vamos voltar para o 16, para você entender melhor. Porque às vezes eu queria encurtar o tempo aqui, mas para você entender melhor. 16 diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte da transfiguração. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine, e a estrela da alva nasce em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados, inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Se você encontrar uma mentira nessa palavra, então se joga ela toda fora, porque ela não serve. Ou Deus é verdade, sem sombra de variação, ou Deus é mentiroso. Ou aqui é a palavra inerrante de Deus, ou então é uma palavra humana. E a própria Bíblia, ela vai se auto-endossando. E diz aqui, achei interessante aqui o versículo 19, que diz assim: olha, dê atenção a essa palavra, presta atenção, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasce em vossos corações. Quer dizer, o que Pedro está dizendo assim? Olha, você não precisa ter toda a iluminação, começa a crer, porque a candeia ela vai iluminando aos poucos. Deixa o seu coração ser iluminado, porque tem muita coisa profunda, mas você não vai conhecer as coisas profundas se você não começar conhecendo as coisas rasas. Deus não exige que você conheça tudo para você ter fé, mas Ele exige que aquilo que você conhece de Deus, você tenha fé. Vou repetir para vocês: Deus não exige de nós grandes revelações que você tenha para poder ter fé. O que Ele exige é que aquilo que você ouviu da palavra de Deus, por menor que seja, você tenha fé. Se você tiver fé nas pequenas coisas,
Então você vai crer depois nas grandes, porque Ele vai te revelando, porque Ele vai vendo o quê? Confiança no seu coração, e essa candeia vai iluminando o seu coração. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não existia. Isso é fé. É a convicção que Deus existe, é o Criador e governador de todas as coisas, é o provedor e doador da salvação eterna em Cristo e da vida. É de onde viemos, é a estrutura de onde fomos gerados, como diz Gênesis. A Bíblia é a escritura sagrada de Deus. Não tem como termos fé em Deus sem termos igualmente fé que a Bíblia é a escritura de Deus. Se eu fosse espírita, eu creria no Allan Kardec. Como eu sou cristão, crente na palavra de Deus, eu creio na Bíblia. Toda seita que tem no mundo, inclusive o espiritismo, são seitas que saíram de partes da Bíblia. Também, para que tenhamos uma fé amadurecida, precisaremos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, Deus espera que você tenha fé que Ele está falando a verdade. Você nem precisa ter fé que a pessoa que está falando lá está falando a verdade. Se eu fosse um mentiroso, eu tivesse aqui agora embriagado e lendo a Bíblia para você, você deveria crer na Bíblia. Porque não importa. Balaão, Deus queria que Balaão acreditasse até na voz da jumenta. Porque é Deus que está falando. Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele levanta coisas desse mundo que parece assim, sem nenhuma honra, para te ensinar, para ver se você vai ter fé. Porque se você ouvisse um filósofo, um cara assim, ouve, né, um filósofo, um cara muito inteligente falar da Bíblia e tal, cara, que legal. Mas se eu ouvir um irmãozinho dizendo, irmão, a palavra de Deus, vai daqueles cultozinhos do interior, eu já ouvi, irmãos, eu fico com maior medo quando eu vejo aqueles caras falando, porque eu começo a querer julgar o português dele, e eu digo, Deus, eu não posso julgar o português, eu quero saber o que ele está querendo dizer para mim, porque eu estou ouvindo esse cara aqui no meio do mato. Então não importa quem está falando para você, pode ser um passarinho, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser um bêbado. Eu já ouvi mendigo, bêbado e andarilho falar comigo, e era Deus falando. Porque é muito fácil se o Luiz Hermínio ligar para mim e me dar uma palavra, é de Deus, né? Mas não tem dúvida. Mas ele pode dar uma palavra errada e o mendigo dá uma palavra certa. Vem de Deus, de onde que vem? Deus tem o controle de todas as coisas. Então por isso que Deus escolheu, Ele resolveu e decidiu escrever de forma assim que parece estranha, para que a gente possa ter fé naquilo que Ele está falando. Eu não entendo tudo, Deus, mas o que eu estou entendendo eu estou obedecendo. Salmo 19:7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o nosso ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. É digno de confiança. O que é ter fé nas promessas de Deus, irmão? É ter fé que tudo que Deus falou na sua palavra vai acontecer. As palavras de bênção que Deus liberou sobre sua vida, você tem fé que vai acontecer? Mas para que elas aconteçam, elas estão condicionadas a quê? A fé. E o que é a fé? A obediência. Toda promessa de Deus é condicional. Condicionada a quê? A obediência.
Se você for analisar na Bíblia, você vai ver as histórias que estão lá escritas para que a gente tenha fé. A Bíblia diz que as Escrituras, elas foram escritas de tal forma como testemunho para nós. Hebreus 11 diz isso, ó, isso aqui é uma nuvem de testemunhos que estão aí para você entender como que Deus faz. Deus chama um cara, Abraão, vai para uma terra que te mostrarei. O cara peregrina 35 anos na terra, 25 anos na terra. Ele vai morrer com 175 anos de idade. Ele andou 100 anos nessa terra, sofrendo, passando por lutas, dificuldades. Aí Deus disse, olha para a história de Abraão. Davi foi ungido rei, começa a ser perseguido por Saul e passa 13 anos sendo fugitivo, sofrendo perseguição. E você olha, cara, Deus não pode ter ungido esse cara rei, 13 anos aí sofrendo desse jeito. José, Deus dá sonhos para José, e de repente os irmãos de José vendem José é levado para o Egito como escravo. E aí, quem não entende a história, como é que Deus trabalha, a mente de Deus, não pode. Como é que Deus dá um sonho para o cara e o cara agora está indo para um lugar completamente contrário, tendo uma vida de sofrimento? Então, o que é fé, irmão? Por isso que precisa de muita humildade. A fé para crer que também todas as correções que Deus nos dá, assim como as bênçãos que Ele nos promete, vão nos alcançar. Você precisa ter fé que Deus falou, Deuteronômio 28, abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio 28, não vou ler todo não, mas deixa eu lhe ensinar aqui uma coisa. Deuteronômio 28 diz assim, Deus chama o povo dele e faz uma mensagem para eles, diz assim, se fielmente, Deuteronômio 28, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, a tua despensa, bendito será a tua conta bancária, bendito quando você entrar, bendito quando você sair numa viagem. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. E Yahvé fará de ti seu povo santo, tal. Versículo 10, então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão medo de ti. Versículo 12, o Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra. Versículo 13, o Senhor fará de ti cabeça das nações e não cauda. Versículo 14 diz assim, portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Aleluia. Só promessa de bênção. Deus quer isso para a nossa vida? Sim ou não? Ele é mentiroso ou é verdadeiro? É verdadeiro, Ele quer isso para a nossa vida. Ele nos ama. Aí Ele põe o outro lado da balança. Tudo que não tem os dois lados é injusto, sabia? Por isso que a justiça tem que ter a acusação e a defesa. Então, como Deus é justo, Ele diz, olha, a balança tem dois pratos. E aí Ele coloca a partir do versículo 15 até o final de Deuteronômio as maldições da desobediência. Versículo 15 diz assim, leia por favor. Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que nesse dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito e amaldiçoado serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito os filhos do teu ventre. E aí vai. Aí vai dizendo sobre doenças, úlceras, loucura. São 14 versículos de bênção, promessas de bênção, e 50 maldições
no restante dos versículos. A pergunta é: esse Deus quer o nosso bem? Quer. Eu creio nisso. Qual é a prova que eu creio nisso? A obediência. Porque não é só eu dizer assim, eu creio, eu quero essas bênçãos, elas vão vir sobre minha vida. Então, a forma como eu me relaciono com essa obediência a esses mandamentos é que vai dizer o resultado que eu vou ter na minha vida. Isso é fé. Porque eu preciso ter fé para receber a bênção e ter fé para temor a punição. Porque a lei de Deus, ela é uma lei, ela não é um conselho. Ela é uma lei. Toda lei só pode ser lei se tiver punição. Tudo que não tem punição não é lei, é conselho. E conselho ouve quem quer e atende quem quer. Deus disse: não faça isso. Se você fizer, tem essa e essa e essa consequência. Mas se você fizer isso, isso e isso, você terá essa consequência. Você que decide. Hebreus 4 diz assim: quando você ouvir a palavra de Deus precisa ser acompanhada de fé. Eu vou ler aqui para você. Hebreus 4 diz assim, 4 versículo 1 e 2: portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram não lhes valeu de nada, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Quando a mensagem, a palavra de Deus não é acompanhada de fé, o que ela vale? Nada. É igual um bêbado chegar para você e falar uma besteira e você dizer: não, você nem dá valor a isso. Não, quero saber disso, não é verdade. É igual um político prometer um negócio para você e dizer: não, esse cara é um ladrão, não acredito no que ele está falando. Quando eu não acredito no que Deus está falando, eu estou dizendo as mesmas, da mesma forma, talvez com outras palavras ou uma atitude interna. Isso não tem nada a ver comigo, eu estou cuidando da minha vida. Isso não é fé. Eu preciso ter fé para que quando eu obedeço, eu vou receber o que Deus prometeu. E eu preciso ter fé para que quando eu desobedecer, Ele vai me corrigir, porque Ele é Pai e Ele me ama. Quando ouvimos a pregação da palavra, precisamos ter fé na pregação. É a palavra de Deus que o Espírito Santo vai usar para falar conosco sempre. Sempre que ouvimos a palavra, meditar nela e perceber o que Deus quer tratar conosco especificamente, precisamos atender ao chamado de Deus pela fé. Deus está me chamando para isso, então eu creio, eu vou obedecer. É pela palavra que somos transformados à imagem de Cristo. Ninguém pode ser transformado à imagem de Cristo se não for pela fé. A palavra é a forma que Deus usa para nos formar. Você já viu uma forma? Você já viu um pão colocado numa forma e depois que ele assa, ele fica na forma da forma? Essa é a palavra. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você crê na vida eterna, nas promessas de salvação? Você precisa crer. 1 Coríntios 15, Ele prometeu nos salvar, perdoar os nossos pecados. Ele diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. Agora, a segunda coisa que eu preciso para consolidar a minha fé, eu vou deixar para o próximo domingo. Tá bom? Eu vou falar sobre fé e consciência. Por que Paulo diz para Timóteo que por causa de uma consciência acusada, muitos naufragam na fé? Abra sua Bíblia aí só para ficar um gostinho. 1 Timóteo 1,
1 Timóteo 1, 18 e 19. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência. Porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitar a boa consciência, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar contra Deus. Eu não vou falar essa parte de entreguei para Satanás não, tá? Vou falar só outra parte. Fique em pé, vamos orar. Mas faça uma avaliação aí sobre aquilo que você ouviu aqui hoje. É uma palavra que nos chama para o compromisso. O livro de Malaquias diz assim, que o sacerdote, escute isso, o sacerdote deve ter a palavra do conhecimento na ponta da língua. Porque o sacerdote é o responsável diante de Deus de ensinar o povo. E se tem uma coisa assim que eu carrego com muita responsabilidade, essa questão do ensino. Porque eu sei o quanto a ignorância é prejudicial à vida de qualquer pessoa. E eu sei que o que eu estou ministrando aqui, eu vou prestar conta diante de Deus. Eu sei disso. Talvez alguém veja aqui hoje, nunca mais alguém vai vir aqui. Talvez nunca mais eu veja você. Mas o que você ouviu aqui hoje, nessa oportunidade, de 1 hora que você teve a oportunidade de ouvir, você não pode chegar um dia na presença de Deus, ou no juízo final, e dizer, eu nunca ouvi isso na minha vida. Deus, eu não sabia que era assim. Eu não estou falando isso para impor medo, porque a palavra de Deus não é para impor medo, mas ela impõe temor na nossa relação com Ele e uns com os outros. Então que essa palavra possa cair no seu coração como uma exortação de amor que eu estou dando para a igreja que eu pastoreio e para as pessoas da cidade que vieram aqui. Ok? Feche seus olhos, que você possa orar a Deus.